Olá, nação rubro-negra! Ó, tô ouvindo aqui o canto da sereia ainda, hein? Ou será que já não é mais canto da sereia? O Mengão tá na disputa pelo Brasileirão. Ó, galera! Ah, esse barulho é porque aqui em Brasília, nesse horário que eu tô gravando, tá caindo o mundo aqui de chuva, então vai ter trovão aí de fundo. Não é efeito sonoro aqui da gravação, não. Deve estar o clima assim lá para as bandas de São Januário, né? Pra gente tá tudo, ó, Mengão, só alegria. Vamos falar do jogo, né? Mais uma vitória, Flamengo não perde do Vasco desde 2016, né? Um cliente, como a gente colocou lá no Instagram, né? Depois dá uma curtida lá na gente, tal, indica pros amigos, pros antes, pros flamenguistas. Vasco é cliente VIP, né? Assim, cliente eterno do Flamengo. Então a gente tem uma freguesia boa e fiel, né? Mas falando do jogo, gente, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Foi genial, foi maravilhoso como foi contra o Sport? Não, não foi maravilhoso. Sendo que o Vasco ele adotou uma postura mais covarde, mais retranqueira do que o Sport. Eu acho que quase tão retranqueira ou até mais retranqueira do que o jogo contra o Fortaleza. Né? O Vasco realmente assim, assumiu o papel de time pequeno mesmo, ficou com os 11 lá atrás, Cano jogando de volante, não passou do meio campo no primeiro tempo, tanto é que o primeiro tempo terminou com 9-1 em finalizações para o Flamengo, o que não quer dizer que o Flamengo tenha criado grandes oportunidades. O Flamengo teve o lance do gol, foi de pênalti, e teve uma boa oportunidade que nem virou finalização. E isso foi uma marca desse jogo. O Flamengo ele teve quase chances de gol aos montes, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo teve uma chance que o Gabigol ele tá impedido, o Everton segura para ver se o Gabigol sair do impedimento. O Gabigol não sai do impedimento, o Everton não dá a bola para ele. Nossa, que susto! E aí, então, o Everton não dá a bola pro Gabigol, o Gabigol fica chateado e tal. E teve um lance no primeiro tempo do Gabigol, que o Gabigol entra cara a cara também com o Fernando Miguel, dá um peteleco, sendo que foi uma jogada muito parecida com as que a gente viu no jogo contra o Sport, que foi uma jogada em que o Flamengo sufoca o Vasco e aí rouba a bola no campo do Vasco. Já aí eu não me lembro se é o Arrasca ou se é o Bruno Henrique que já aciona o Gabigol entra na cara do Fernando Miguel e bate muito mal. Então o primeiro tempo não foi rico em chances, vem o segundo tempo, o Vasco no desespero vem com tudo para cima, eles criam uma chance de gol real, que é uma jogada em que o Pikachu dribla o Bruno Henrique e com facilidade, rola pro Cano, mas o Vasco entra pelo Cano, galera. Não podia perder essa piada, né? Entrou pelo Cano, perdeu o gol. E aí então o Flamengo entrou no segundo tempo muito parecido com o jogo contra o Fluminense. Entra dormindo no segundo tempo, dormindo, cochilando nas nuvens, pensando que 1-0 estava garantindo a vitória, e não estava, gente. Então hoje o Flamengo, assim como no jogo contra o Sport, ele se desgastou muito fisicamente e emocionalmente, a tensão do jogo, porque não matou logo o jogo. Então quando o Vasco vem para o segundo tempo, o Vasco se arreganha para o Flamengo, se abre todinho. Se no primeiro tempo foi como dizem os ingleses, se o Vasco parou o ônibus na frente do gol no primeiro tempo, no segundo tempo eles tiraram o ônibus, deixaram livre a avenida para o Flamengo passar. E aí que me incomodou. Porque o Flamengo tem a oportunidade ali com o Bruno Henrique, por exemplo, ele cai no mano a mano com o zagueiro do Vasco, só os dois. Aí ele adianta para botar na corrida e ele entrega a bola no pé do jogador do Vasco, que eu não me lembro o nome.
Então aí vem jogadas que o Arrascaeta dá um apagão, tem chance de dar um passe mais simples, inventa um passe complicado, que não é característica do Arrasca. O Arrasca costuma simplificar o jogo. Gerson, nossa, o Gerson hoje irreconhecível. Teve uma jogada que o Bruno Henrique faz pela ponta direita do nosso ataque. Aí tem uma combinação ali com a Arrasca que dá para o Gerson toca para... Poderia ter chutado, por exemplo. O Gerson toca para ninguém. E o Flamengo foi uma sequência de chances, de quase chances de gol, que o Vasco foi dando pro Flamengo e o Flamengo foi jogando fora, jogando fora, jogando fora, jogando fora, jogando fora. Até aquela falta que o Pikachu bate bem da meia-lua ali. O Everton Ribeiro dá o passe no meio para o Gasparzinho, o fantasminha camarada, entrega a bola no pé do jogador do Vasco. Então o Flamengo entrou desligadaço no segundo tempo. Esse foi, eu acho que, o ponto que me incomodou. Até que o Flamengo, ali já aos 31, 32 do segundo tempo, consegue fazer um gol de cabeça, um cabeceio lindo. Se existe gol de cabeça, é lindo. Esse gol do Bruno Henrique de cabeça é lindo. Foi padrão Cristiano Ronaldo. De impulsão, sobe lá no alto e testa com violência no cantinho. Podia ser o Neuer, podia ser o De Gea, podia ser o Courtois, o Alisson, o goleiro que você quiser, o Schmeichel, Tafarel, não pegava aquela bola. Júlio César, Dida, ninguém pegava ali o Yashin, o Aranha Negra, ninguém, gente, pegava aquela bola. Foi no cantinho, uma pancada de cabeça, golaço. E o Bruno Henrique continua fazendo do Vasco a vítima dele, inclusive 100 gols. Parabéns, BH. É esse futebol que a gente espera de você. Então hoje, aí o Flamengo, aí no fim, acabou, fez esse gol aos 31, 32. O Vasco viu que não ia ganhar nunca esse jogo, podiam jogar 100 anos que o Vasco não ia ganhar esse jogo. E o Flamengo vence. E aí, eu vou falar o seguinte: esse jogo foi o contrário do jogo contra o Sport. Para mim, contra o Vasco, o jogo só não ficou mais fácil por causa do meio de campo. No jogo contra o Sport, quem complicou o jogo foram os atacantes. Bruno Henrique e Gabigol, principalmente. Porque o meio toda hora estava abastecendo. Faz gol, vai Gabigol, se consagra, vai BH. Bruno Henrique se consagra. E eles erraram. Principalmente o Gabigol errou. Então o meio funcionou primorosamente. Arrascaeta e Gerson foram os destaques do jogo contra o Sport. E para mim, no jogo contra o Vasco, Arrasca e Gerson não funcionaram nem a pau. E isso travou muito a produtividade do meio de campo do Flamengo. E quem que rendeu hoje, do meio para frente, no fim das contas, na minha avaliação? Everton Ribeiro jogou muita bola, chapelou, deu passes decisivos. E o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique fez uma partida tecnicamente primorosa? Não. Porque o Bruno Henrique foi o cara, junto com o Everton Ribeiro ali na frente, foram os dois caras que jogaram um clássico hoje. Que jogaram um clássico contra o Vasco. Então eles jogaram com vontade, brigaram. Hoje o que o Everton voltou para marcar, ajudou atrás, ajudou na frente, deu criatividade, não ficou errando passe bobo. Só o que eu citei, que gerou uma chance de gol para o Vasco no segundo tempo. Mas foram os dois que renderam bem. Gabigol ainda perdendo gol. Para mim, muito pouco produtivo hoje. Contribuiu com o pênalti. Acho que a única coisa que ele acertou no jogo foi o pênalti, o que é uma coisa importantíssima. Porque o Flamengo tem um pênalti contra um time retrancado. É decisivo, porque contra o Fortaleza a gente também teve o pênalti, desperdiçou e acabou 0-0, né? Então, quem garante que o Flamengo poderia ganhar o jogo se não fosse a partir daquele gol ali, né, de pênalti? Então é isso. Então eu acho que hoje as peças que não funcionaram de construção ali, de meio de campo, que não funcionaram
hoje foram as que funcionaram contra o Sport. Não é à toa que contra o Sport a gente produziu tantas chances de gol. Hoje, se vocês olharem, né, quantas defesas o Fernando Miguel, goleiro do Vasco, fez? Não tantas. Então, dava para ter um domínio maior em criação de chances, né? Agora, falando do Rogério Ceni, hoje ele ter de novo tirado o Gabigol não me incomoda. Hoje o Gabigol realmente estava mal. E ninguém, gente, tem cadeira cativa no Flamengo. Ninguém é maior do que o Flamengo. Então, se o cara não tá jogando, banco. Sai, entra outro que tá melhor. Agora, é inevitável que o Flamengo vai ter que jogar nesses últimos 4 jogos do campeonato a vida. Em algum momento vai ter que jogar, vão ter que jogar Pedro e Gabigol juntos. E aí hoje o Rogério Ceni assumiu na entrevista coletiva que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde e demorou, tá? Demorou. Falando do Ceni, hoje ele não comprometeu o time, fez o simples e teve uma coisa positiva que me chamou a atenção, foi a postura dele no gramado, ali na beira do campo. Por quê? Porque ele regeu o time do Flamengo hoje. O tempo todo ele cantava: agora, agora, subir, agora, vamos lá, aperta, aperta. Como o Flamengo pressionou o Vasco, principalmente no primeiro tempo. Mas eu quase tirei a foto desse momento do jogo já aos 45 do segundo tempo. E realmente eram 45. O Flamengo estava marcando pressão. A saída de bola do Vasco estava 2-0. Então isso me chamou muita atenção positivamente, porque é um dos pilares do jogo que consagrou o Jorge Jesus no Flamengo, era a marcação-pressão, marcação alta. Sufocar o adversário. Sufocar para na técnica você se impor. Porque você é melhor na técnica. E era o que estava faltando, por isso que a gente estava tão pé da vida com esse time do Rogério. Faltava intensidade, raça. Pressionar o adversário, correr tanto quanto o adversário ou mais do que o adversário. Estava faltando. Então faltou contra o Ceará, faltou contra o Fluminense no segundo tempo, faltou contra o Fortaleza. 8 pontinhos que a gente jogou na lata do lixo, faltou contra esses adversários. Que esses 8 hoje seriam 6 de vantagem para o Inter, faltando 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, com o jogo contra o Inter em casa. Ou seja, já era para a gente estar... Se o Flamengo tivesse ganhado de Fluminense, Fortaleza e Ceará, era para o Flamengo já estar campeão brasileiro, gente. Mas enfim, mas agora é lutar. O Inter ia perder ponto mais cedo ou mais tarde. Time nenhum no mundo, pode ser o Bayern ou o Manchester City, não vai ganhar 15 jogos seguidos, isso é raríssimo, né? Então, e não se surpreendam se o Inter perder ponto para o Sport em casa, tá? Na próxima rodada. Não se surpreendam. O time do Inter não é essa Coca-Cola toda, não. Não é. Nunca foi. Então, assim como São Paulo não é. Então eu vejo que o Flamengo tem plenas condições. Podem dizer que eu estou ouvindo Canto da Sereia, então eu quero ouvir, Sereia. Vai, canta, canta aqui, ó, canta. E eu vou acreditando. Vou acreditando. Então agora, gente, para o Flamengo ser campeão, ele precisa ganhar do Inter no jogo confronto direto e repetir os outros 3 placares, os 3 resultados, quer dizer, do Inter. Se o Inter empatar 3, se o Flamengo empatar 3 é campeão, ganha, desde que ganhe do Inter. Então essa e a sequência do Flamengo é mais dura, porque é Bragantino, que está muito bem, é Corinthians, que não é lá grande coisa, mas está melhorando, Inter, que é o confronto direto, e São Paulo no Morumbi, que não costuma ser fácil, né? E já o Inter, então, ele já vai ter uma sequência mais simples, né? Porque vai ser Sport lutando contra o rebaixamento, que eu não sei até que ponto isso é simples, Vasco lutando contra o rebaixamento, Flamengo e a última rodada é o Corinthians. Então, assim, vocês veem que os adversários estão se repetindo bastante nas tabelas do Flamengo e do Inter, né? Então é isso, galera. Mas me surpreendeu o Rogério regendo ali o time, mostrando vibração. Gostei hoje. E é isso. Estamos na briga. Vamos que vamos. Saudações rubro-negras e um abraço para você, rubro-negro. E mandar um alô para os vascaínos, né? Povo sofrido.
alô e que a gente continue ganhando de vocês aí até a eternidade, tá bom? Um grande abraço, galera, saudações e até a próxima, pessoal.